sobre os florais que respondem. Boa noite, oi Dé, boa noite, boa noite. Que legal ver vocês, que delícia ver todo mundo aqui. Vou esperar mais um pouquinho para começar essa nova comunidade que está se formando aqui nesse canal, nessa página de gente que eu gosto e que me faz tão bem e que eu posso fazer tão bem. Eu tô super feliz de ver vocês aqui, tô feliz de voltar a fazer lives, faz muito tempo, faz mais de um ano que a gente não faz live, na pandemia a gente fez um monte, né? E boa noite, Má, boa noite, Flor, boa noite, querida, boa noite todo mundo que tá entrando. Eu fico muito, muito feliz de poder voltar a fazer live depois de um tempão. É muito bom voltar a conversar com vocês. Oi, boa noite, Cacá, boa noite. Manda um beijo aí pra galera do Squash, a minha comunidade do Squash agora. Boa noite. Oi, Má, boa noite. Boa noite, Lita Studio. É uma alegria muito grande, sabia? Encontrar vocês todos aqui e poder falar de um assunto que é o assunto da minha vida, é o assunto do meu trabalho. É um assunto que pouca gente, das pessoas novas que me conhecem depois desses 2 anos de pandemia, sabem que eu trabalho e que eu sei fazer isso e que eu conheço. Então a ideia dessa live essa noite é trazer para vocês o que são os florais e de uma forma simples. Então eu espero que vocês participem, que vocês perguntem. Eu vou trazer algumas ideias, algumas coisas do que realmente a gente tem de informação sobre os florais e o que é informação legal, o que é informação bacana e o que a gente pode usar o floral na vida da gente, e a gente pode usar muito o floral na vida da gente. Queria só dizer para vocês que, apesar de vocês estarem no meu canal, bem-vindas, espero que todos gostem do meu canal. Falar para vocês que eu trabalho com floral há mais de 20 anos, precisamente há 22 anos eu trabalho com terapia floral, e eu sou pós-graduada em terapia floral, então eu sei um tiquinho. E antes de trabalhar com os florais, eu sempre usei os florais para mim, então faz parte da minha vida, do meu cotidiano, e o que eu vou passar para vocês é tanto daquilo que eu uso no meu dia a dia, porque eu sou a primeira pessoa a usar e a ver os florais funcionarem na minha vida, e oferecer a oportunidade de vocês inserirem eles na vida de vocês. Então vamos começar para a gente não ficar enrolando muito. Então vamos lá, eu vou primeiro começar a contar algumas coisas sobre a terapia floral e sobre os florais. Todo mundo já ouviu falar lá de floral de bar, de terapia com florais, mas o que são os florais? Os florais são gotas vibracionais feitas a partir de elementos da natureza. E esses elementos da natureza, eles podem ser as flores, que foram os primeiros elementos que foram estudados e pesquisados pelo Dr. Bach, que foi um médico inglês que sistematizou o uso das essências vibracionais com flores, por isso florais de Bach. Mas a partir do estudo dele, muitos outros pesquisadores do mundo inteiro começaram a pesquisar elementos da natureza que pudessem ter vibração, pudessem ter formas vibracionais, e a partir disso as pessoas começaram a pesquisar. Então hoje, na atualidade, no nosso mundinho, planeta Terra, nós temos florais, essências vibracionais feitas de flores, essências vibracionais feitas de pedras, sejam elas preciosas ou não preciosas, essências florais feitas de ambientes, essências florais feitas de animais marinhos. E animais marinhos a gente não ecológico, ninguém arranca um pedacinho do rabo da baleia para poder colocar num vidrinho e fazer um floral. Normalmente o produtor que trabalha com as essências marinhas, ele vai mergulhar dentro do mar, ou vai estar próximo de um lugar que tenha uma região de preservação marinha. Ele vai colher a água daquele mar e vai fazer a correlação do movimento daqueles animais marinhos, a correlação da flor, a correlação da árvore, da planta, do ambiente, da vibração específica, vai fazer essa correlação com os padrões emocionais humanos. Então a terapia floral e as essências florais, elas vão cuidar e vão desencadear efeitos positivos nas emoções para que a alma humana possa se manifestar com plenitude e a partir disso ter uma vida mais feliz. Coisa boa, todo mundo quer isso, não é verdade? Então essa é
a grande contribuição das essências florais para o nosso mundo. E por que terapia floral? Porque as essências florais sozinhas são maravilhosas, mas a gente precisa de um suporte, como seres humanos que somos ainda em evolução, a gente precisa de um suporte de um profissional que possa nos apontar quais as nossas dificuldades, porque não é fácil a gente mesmo olhar as nossas dificuldades, ele possa apontar as nossas dificuldades e nos auxiliar a entrar naquele lugar e olhar para aquela dificuldade, superar aquela dificuldade ou compreender e abraçar aquela dificuldade e fazer com que ela nos torne melhores. Então a gente usa as dificuldades como degraus, como trampolins de crescimento. Por isso, terapia floral, porque vai ter um profissional, no caso eu sou uma terapeuta floral também, vai ter um profissional que vai dar o encaminhamento. Boa noite, Débora, prazer em te ver aqui, muito bom. Então a terapia floral ela vai dar um encaminhamento para que as pessoas consigam superar os seus desafios, superar as suas dificuldades, equilibrar suas emoções, porque é a grande sacada da terapia floral, é equilibrar as emoções e a partir disso você ter uma vida melhor e mais feliz. As essências florais, vibracionais, de pedras, da onde for, elas vão ser o suporte, elas vão ser a âncora que vão dar o apoio para o processo terapêutico. Denise, mas eu posso tomar floral sozinha? Pode, você pode tomar o floral sozinha e é por isso que a gente está aqui explicando. Mas o necessário, o sugerido é que as pessoas realmente tenham um suporte de um terapeuta. Ah, Denise, mas eu vi que ali na farmácia a gente tem um floral que serve para ansiedade. Primeiro, uma pergunta que todo mundo me fala, mas Denise, o floral de farmácia funciona? Ele vai funcionar dependendo da procedência dele. A gente trabalha com terapia floral com uma matéria-prima bastante sutil. Não é uma matéria-prima que você vai olhar dentro do vidrinho e você vai conseguir enxergar o que é que tem ali dentro. Não é assim. É uma matéria vibracional. Lembra que eu falei que as essências florais, elas são gotinhas de flores ou de outras coisas que são a vibração positiva daquele elemento da natureza. A partir da vibração positiva, a gente não consegue enxergar, mas a gente consegue medir e consegue sentir que aquilo vai funcionar de verdade. Portanto, a partir do momento que a gente vê, a gente sente que vai funcionar de verdade, mas a gente não consegue medir, é importante que a gente conheça a procedência daquele produto que está sendo vendido na farmácia. Existem farmácias no Brasil inteiro. Aonde eu estou em Florianópolis existem farmácias muito boas, aonde no Brasil todo existem farmácias bastante idôneas que vendem produtos de forma correta, mas é sempre importante ter o conhecimento de qual é a procedência daquele floral. Bastante importante saber qual é a procedência daquele floral. Denise, qual é a procedência do floral? Quem estuda terapia floral como eu, conhece os produtores das essências florais. E quem são esses caras, esses produtores? São pessoas que se dispõem a ir num ambiente específico onde cresce um determinado modelo de planta ou de flor ou um bioma, e aí dentro da natureza a gente tem diversos biomas, e vai pesquisar quais são as flores que nascem ali naturalmente e colher flores no pico da florada, colocar num vaso de água potável e o sol ou outros elementos, o sol ele é um impregnador de energia. Então se coloca um vaso, um bol de água potável, as flores colhidas em cima e deixa essa infusão no sol e a partir disso se faz um floral. E aí esse produtor que foi para esse lugar da natureza, normalmente natureza intocada, lugares preservados, ele vai fazer esse floral e aí ele vai poder tomar esse floral e vai distribuir esse floral. A Alita Studio perguntou como eu sei se a marca de um floral é boa ou não, como confirmar a procedência. É importante você conhecer quem são os
No Brasil, nós temos muitos produtores de essências florais, porque o nosso bioma é muito bom, mas a gente também tem os produtores internacionais que importam para o Brasil. É importante você conhecer quem são os representantes comerciais que vendem os produtos dos produtores internacionais, e você pode entrar em contato comigo para que eu possa orientar quais são os produtores internacionais. Se eu tenho alguma marca que indico, as essências florais, Débora, elas não são de marca, elas são... a gente tem sistemas de essências florais de lugares do mundo, e aí o profissional ou a pessoa que vai querer conhecer, ela vai unir esses florais e vai fazer como se fosse um buquê individual para cada um. Então, você vai ter um buquê individual, eu vou ter um buquê individual, e esse buquê individual, ele é personalizado e ele pode mudar com o tempo, porque o floral faz com que a gente evolua como pessoa. Então, por exemplo, faz de conta que eu estou passando por uma situação de dificuldade, de ansiedade. Então, se eu não sei, se eu não conheço nenhum terapeuta floral, vocês me conhecem, vocês podem pedir para mim, perguntar para mim, que a gente faz esse trabalho. Mas se eu não conheço nenhum terapeuta floral, eu vou na farmácia. Normalmente, as farmácias de homeopatia e produtos naturais são as que vendem os florais de boa procedência e de boa marca. Se vocês quiserem indicações daqui, da região de Florianópolis, eu posso dar algumas, ou de outras regiões do Brasil, eu tenho contato com as pessoas que têm essas marcas. Não sei se eu consegui ser clara e responder essa dúvida sobre a questão da marca. Se você procurar florais de Bach originais ou florais de Bach Healing Herbs, eu vou tentar focar apenas nos florais de Bach só para dar um exemplo. Os florais de Bach Healing Herb são os melhores que tem, que são os florais produzidos e pesquisados pelo Dr. Bach, que foram os primeiros. Aqui em Florianópolis a gente tem algumas farmácias de homeopatia, então vocês podem buscar ou podem falar comigo no direct também, que eu posso dar alguma indicação. Agora, depois que a gente sabe que a gente tem que buscar procedência, temos florais no Brasil maravilhosos, temos produtores no Brasil, nós temos um bioma e uma fauna e uma flora maravilhosa, então a gente tem produtos excelentes no Brasil que podem ser utilizados, e a gente tem uma mata linda, a gente tem cerrado, a gente tem vários lugares do Brasil que são florais muito bons. Você já comprou floral em pet shop, Má, e não funcionou? Ah, então, a questão é assim, os florais, anotem esta dica, crianças e animais e pets, eles respondem muito rápido às essências florais quando elas são de boa qualidade, de boa procedência. Existe um movimento de muitos pets terem kits com displays de florais, e que se tem uma característica específica generalizada daquilo que o pet tem, mas a gente não conhece. Eu já andei pesquisando alguns, inclusive porque eu também tenho um cachorro, para saber como é que funciona, e a gente não fica claro qual é a procedência. Então, mesmo para os pets, então anotem aí, pets se beneficiam demais de floral. O meu cachorro, de vez em quando, ele recebe um floralzinho no pelo dele para as questões que ele apresenta, que ele fica mais estressado. Então, se vocês percebem que vocês compraram um floral, por exemplo, no pet shop, e ele não funcionou, avalie a procedência, leia a marca, pesquise, porque às vezes esses florais, infelizmente, eles são mais comerciais do que não. Terapia floral, gente, para começo de conversa, é terapia de autoconhecimento e de elevação e de melhoria das emoções. Então, se a gente precisa, da mesma forma que a gente cuida da nossa alimentação, a gente tem que cuidar da nossa alma e tem que ver a procedência daquilo que a gente vai comprar. Mas eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Então, já entrei no assunto, né? Você também já comprou na agropecuária? Débora, eu te indico alguns lugares para comprar floral para os seus pets, que você vai ver que vai funcionar super bem, tá bom? É floral para pet e para criança. E falando de quem toma floral, quem que vocês acham que pode tomar floral? O floral, ele pode ser usado por todo mundo, gente. Adulto, criança, pet, idoso, adolescente em véspera de prova, em período de vestibular,
criança que tem pesadelo à noite, tem medo de monstro, bebezinho que não dorme à noite, que grita, que chora, que tem cólica, os idosos que têm depressão, que têm dificuldades para se adaptar à senilidade. A gente, adultos, nós, no dia a dia, no cotidiano, ficou estressado, brigou no trânsito, teve uma discussão com o chefe, vai ter um projeto que tem que entregar que é super complicado. Todo mundo pode usar. Existem algumas pesquisas ao redor do mundo que se usa essência floral dentro até para planta, se pinga na planta e se faz avaliação da planta e a planta responde melhor com a vibração positiva que está sendo oferecida para ela. E quais são essas vibrações positivas que que se oferecem para as pessoas, que os florais podem oferecer para as pessoas? As vibrações, sabe aquelas emoções que a gente sente, mas que a gente não palpa? É aí que o floral funciona. A dificuldade para dormir, com certeza a dificuldade para dormir. Eu sou uma pessoa que toma floral quando eu tenho dificuldade para dormir e eu tenho bastante dificuldade para dormir. Lógico, a gente tem que avaliar, por isso precisa de um profissional. A gente tem que avaliar o porquê, da onde, o que aconteceu, os outros fatores que podem estar relacionados a uma dificuldade para dormir, mas o floral sim é excelente porque ajuda a descansar a mente. Então ele não vai atuar no seu cérebro desligando os botõezinhos e fazendo com que a gente durma, como por exemplo as pessoas tomam melatonina ou um remédio para dormir. Ele vai fazer com que a sua mente, o floral vai auxiliar no processo de relaxamento da mente, de desligamento da mente, de suspira, é como se a gente tomasse um frescor mental para que a mente desacelere, acalme e a gente consiga dormir. É uma das indicações que a gente dá para floral. Eu, como tenho formação de enfermagem, eu sou enfermeira obstetra, eu usava o floral para poder trabalhar com as pacientes no pré-parto e no parto, no pós-parto, na amamentação, para as crianças pequenas, para os bebezinhos que tinham dificuldade de dormir, de acordar, de descansar, de entrar no ritmo, de desmamar. Esses processos da vida em que a gente acaba tendo uma dificuldade emocional ou mental, os florais são excelentes. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na minha casa, quando a gente está em semana de prova, de manhã cedo, no café da manhã, eu ofereço floral para os meus filhos para eles poderem fazer uma prova com a mente clara, calma e para que eles consigam se lembrar de tudo aquilo que eles estudaram, que eles tenham acuidade mental. Esse é um dos muitos exemplos do que a gente pode usar dos florais no dia a dia. Denise, floral tem contraindicação? Eu gostaria de saber se vocês acreditam que o floral tem contraindicação. O floral não tem contraindicação porque o princípio ativo, a matéria-prima do floral, ela não é bioquímica, ela não vai entrar no nosso sistema físico e vai alterar alguma coisa bioquimicamente do nosso sistema físico. A matéria-prima ou a função do floral, ela é vibracional, vai entrar num outro parâmetro, é como se fossem frequências de Wi-Fi diferentes. O nosso corpo físico está numa faixa de Wi-Fi e o floral ele vai estar numa outra faixa de Wi-Fi que vai entrar e vai trazer harmonia para a gente, e essa harmonia emocional e mental, ela se reflete no corpo físico. Usando o exemplo da dificuldade de dormir, uma das situações de dificuldade de dormir é que a mente não descansa, então o floral vai ajudar a mente a desacelerar, descansar, relaxar para que o teu corpo entre em estado de sonolência e você consiga dormir bem e consiga descansar. Floral tem efeito colateral? Não. Não tem efeito colateral porque ele não é bioquímico, então ele pode ser utilizado em conjunto com qualquer outro tipo de tratamento. Inclusive, uma coisa que as pessoas fazem muita confusão é que não pode usar floral com homeopatia. Pode usar floral com homeopatia sim. O Dr. Bach, ele era homeopata também, e ele os primeiros florais que ele produziu foram produzidos no método homeopático. Depois ele sutilizou o método homeopático e ele passou a usar uma outra forma mais natural para produzir as essências, que foi aquela que eu falei, que é um pote de água potável, colhendo as flores e colocando na água, e essa infusão indo para o sol. Então, são da mesma forma que eu falei que o remédio bioquímico está numa faixa de Wi-Fi e o floral está em outra faixa de Wi-Fi,
Homeopatia é a mesma coisa. Então a gente tem três, vamos dizer assim, tem três camadas de Wi-Fi, três faixas de Wi-Fi, né? De banda de Wi-Fi. Uma é a do corpo físico, uma é a da homeopatia e uma é a do floral. O floral é sempre mais sutil do que a homeopatia. Ah, Denise, mas o meu médico homeopata disse que não pode. Eu não vou discutir com o seu médico homeopata, mas na prática a gente pode sim tomar floral junto com a homeopatia e as duas funcionam bem porque as duas terapêuticas vão estar potencializando e auxiliando o ser humano naquilo que ele precisa. Ah, Denise, mas o bebê pode? O bebê a gente não dá o floral na boca, porque eu não sei se eu falei para vocês antes, o floral ele é conservado a conservação do floral é em meio alcoólico. O que é o meio alcoólico? O Dr. Bach tinha brandy, que é um tipo de conhaque específico, e era isso que ele usava e normalmente é o que a gente usa para poder conservar para o floral não criar fungo, não criar bolor, enfim, não estragar. Então existe uma porcentagem de 20% normalmente que a gente coloca no vidro do floral, que a pessoa vai tomar, de conservante alcoólico, e o restante é de água, então aquele álcool fica super mega diluído. Ah, Denise, mas eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela é alcoolista e ela precisa fazer um tratamento emocional. Ele pode tomar floral? Pode, ele pode tomar floral. Primeiro porque vai estar super diluído, mas se a pessoa não quiser chegar nem perto do floral, sabe o que é que vai acontecer? A gente vai fazer o floral somente com água e aí a gente tem uma outra forma de conservação. Existem conservantes com outros sabores, vinagre, glicerina, aí dependendo da pessoa, se ela der conta do sabor e da textura, a gente pode fazer esse tipo de conservação também. Mas pacientes alcoolistas, pacientes com problemas de uso de drogas, podem fazer terapia floral concomitante junto com o tratamento psiquiátrico e todas as outras coisas, e tem efeito. Os efeitos eles se potencializam sempre para que a pessoa possa ser auxiliada e a pessoa consiga ir em frente, consiga melhorar. Então não tem efeito colateral, não tem reação adversa. Ai, Denise, eu tive uma crise de urticária, de coceira por causa do floral. Provavelmente não foi por causa do floral. Vocês entenderam que essas coisas que provavelmente podem acontecer, elas não vão acontecer, mas se você não tiver um profissional que te oriente, você fica perdido. Aí você fala assim, ai, comprei aquele floral na farmácia, como vocês me disseram aí, comprei aquele floral lá na farmácia e não funcionou para mim, ai, nem funciona esse negócio, é água. Tudo depende de como você foi orientado a usar, como foi explicado isso para você, e da procedência do produto, por isso que a gente está aqui para esclarecer. O que mais a gente pode fazer? Vocês sabiam que a gente pode usar os florais numa composição na alimentação? Se você precisa, por exemplo, fazer um almoço de Natal e você quer que as pessoas conversem harmonicamente, que não tenha briga de família. Agora no domingo, vou dar o exemplo, que a gente teremos as eleições agora no domingo, mas todo mundo vai almoçar junto depois de votar. Vocês querem que as pessoas se harmonizem, para que as pessoas não briguem, para que ninguém fique polarizado, brigando, querendo defender o seu ponto de vista. Uma fórmula floral colocada no churrasco, colocada na comida ou colocada no refrigerante, mas que todo mundo possa se beneficiar, porque vai comer o que for da comida, a farofa, o arroz, ou, enfim, o que for, a pessoa vai comer isso e aí todo mundo vai se beneficiar do floral. Você não vai estar induzindo ninguém a fazer nada, você vai estar promovendo uma harmonização no ambiente. É um uso tópico, pontual e específico do floral. Não é a terapia que a gente orienta para quem quer fazer um processo de autoconhecimento. Mas é uma situação que você pode ter um almoço de pós-churrasco, um almoço de Natal, ou enfim, uma reunião qualquer, que você possa fazer essa reunião em paz. Eu tenho algumas experiências e no meu canal do YouTube tem alguns vídeos em que eu faço o uso de floral na alimentação e que funcionam muito bem, são bastante bacanas e eu faço consultoria disso também. Vamos lá, que mais de floral que a gente pode ter de efeito? Como é que a gente escolhe os florais? Normalmente é pela questão emocional que a gente está passando.
alguns exemplos. Ah, eu tô triste, eu tô melancólico, eu tô estressado, eu tô muito ansioso, eu não sei o que que eu tenho, que rumo que eu tenho que seguir. Eu não paro de pensar numa coisa, eu tô muito triste, ah, eu tô me afundando num problema e não sei sair daquilo. Os florais vão te dar o suporte para que você tenha clareza e a consciência do que está acontecendo e consiga lidar com aquilo de uma forma melhor, mais correta, mais feliz, mais harmônica e faça da sua vida uma vida melhor. Muito bem. Como terapia, o floral ele é muito importante porque a gente promove um processo de autoconhecimento e na nossa atualidade, vocês estão vendo aí, a gente está com grandes situações de alterações e distúrbios de saúde mental. Então a terapia floral é um grande aliado das pessoas, da humanidade e graças a Deus o Dr. Bach trouxe isso para nós e agora na pandemia ficou muito necessário que a gente tenha equilíbrio e a terapia floral, junto com as essências florais, ela vai trazer esse equilíbrio. Então, todas as questões de saúde mental que nós estamos vivendo e convivendo com elas, seja por conta do pós-Covid, seja por conta das alterações e das situações que nós vivemos de grandes mudanças, as essências florais e os terapeutas florais estão aí no Brasil todo para poder dar o suporte e poder auxiliar as pessoas. Muito bem. E vocês sabiam que existe um floral chamado floral de emergência ou rescue remedy? Muita gente começa a conhecer as essências florais por conta do floral de emergência. E para que ele serve, Denise? Ele serve para situações de emergência. Aquelas situações em que você saiu do prumo, que você passou por uma situação que te tirou absolutamente do eixo, aí você vai utilizar o floral de emergência. Deixa eu contar uma historinha do floral de emergência para vocês. O Dr. Bach estava na Inglaterra na época que ele que criou essa fórmula chamada Rescue Remedy, floral de resgate. Ele estava na beira ele morava num lugar na beira do mar e aí teve uma tempestade e um barco de pescadores virou e um dos pescadores desapareceu na água e de repente ele apareceu, ele estava vivo, resgataram esse pescador, trouxeram ele para areia, né, para praia, e ele estava desacordado, ele estava desmaiado, já tinham feito todas as situações de tirar a água da boca dele, virado ele, e ele não acordava. Chamaram o Dr. Bach porque ele era médico, ele levou o vidrinho com as fórmulas que ele já tinha montado e que ele estava testando, essa fórmula de resgate, de emergência. Ele pegou o vidrinho, levou para a beira da praia e passou na testa, passou na garganta, passou nos braços e foi pingando de pouquinho em pouquinho na boca desse pescador e o pescador recobrou a consciência. Então o Dr. Bach entendeu que era uma fórmula que trazia a gente de volta para a vida, de volta para o nosso eixo. Então eu costumo orientar e brincar que a gente sempre tem que ter um floral de emergência em casa, junto com o material de primeiro socorro, junto com o mertiolate. O mertiolate é uma coisa antiga, né? Mas junto com aquele antisséptico que a gente tem para situações de emergência. Então, quando que a gente vai usar, nós que não estamos na beira, né, não estamos resgatando, não somos médicos, como o Dr. Bach, quando que a gente vai usar? Ai, meu Deus, eu passei por um estresse no ônibus, teve uma briga, eu fiquei nervosa, quase bateu o carro. Floral de emergência. Ai, passei por um nervoso, fui numa reunião de trabalho, fiquei estressado, foi horrível. Floral de emergência. Ai, mãe, eu tô nervosa, que eu vou fazer uma prova, eu não consigo me concentrar. Floral de emergência. Situações emergenciais em que a gente sai do nosso eixo, do nosso equilíbrio, para a gente voltar para o nosso equilíbrio, o floral de emergência. E esse é uma fórmula que a gente chama de consagrada, não personalizada. E essa, com certeza, vocês podem comprar em qualquer farmácia e ter sempre ela lá na caixinha de primeiros socorros de vocês, porque ela é sempre necessária, sempre útil e a utilização dela é sempre precisa. Sempre utilizando a floral de emergência nessas situações emergenciais e pontuais e não de uma forma contínua, tá bom? Que mais? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem floral no SUS. Sabia que o nosso Sistema Único de Saúde incorporou dentro das práticas integrativas e complementares de saúde, ele incorporou a terapia floral.
Então, hoje, o sistema de saúde, as UBSs de saúde, as que têm terapeuta floral, elas oferecem para as pessoas que são atendidas ali, oferecem oferecem o tratamento e o atendimento de terapia floral. Então, isso é uma grande vantagem, foi um ganho da terapia floral no Brasil, e é uma coisa que a gente ainda precisa fomentar. Alguns lugares em que a unidade básica de saúde ela é mais aberta, e aí as chefias são mais abertas, a gente tem isso com mais facilidade. Existe um trabalho muito bonito no Mato Grosso, desenvolvido por uma terapeuta floral de lá, e todas as pequenas cidades têm floral nas UBSs, e as pessoas são atendidas com terapia floral nas unidades básicas de saúde. Vale a dica aí para as regiões que ainda não têm, para poder desenvolver esse trabalho, porque é um trabalho que vai prevenir que as pessoas fiquem doentes, porque elas ficam emocionalmente mais equilibradas e aí elas não adoecem com tanta facilidade. Agora, com a pandemia, vocês viram que muitas pessoas acabaram adoecendo pelo emocional, mas depois desencadeou uma doença física, mas era primeiro o emocional que ficava desequilibrado, para depois o físico ficar equilibrado. Muito bem, e quem pode indicar floral? Normalmente, as pessoas que fazem a indicação do uso de floral são terapeutas florais formados, que fizeram curso de formação, que estudaram como lidar com o cliente, que fizeram toda uma preparação de estudo, de estrutura de estudo, de conhecimento, para poder atender as pessoas. A gente tem que lembrar que são gotinhas que são muito simples, que são muito fáceis, mas que requerem um conhecimento profundo, porque a gente vai estar lidando com a emoção das pessoas. E com a emoção das pessoas a gente não brinca. A gente viu, eu vou usar novamente o exemplo da pandemia, nós vimos o quão importante é o equilíbrio das emoções. A gente viu o quanto as pessoas com medo, angustiadas e desesperadas acabavam entrando num desespero e acabavam desencadeando, ficando doentes, mais até do que aqueles que não ficaram tão desesperados. Então, esse é um dos poucos exemplos que eu posso dar para vocês. Então, emoções em equilíbrio trazem saúde física, e é por isso que a gente normalmente indica o profissional que se forma para trabalhar com terapia floral tem que ser um profissional absolutamente ético e absolutamente capacitado para lidar com a emoção da pessoa, saber como conduzir, como facilitar, conduzir nem tanto, mas facilitar o processo daquela pessoa para que ela entre em equilíbrio, porque é muito fácil você desandar o caldo do outro e aí ele fica pior do que aquilo que ele veio buscar. Apesar dos florais serem bastante equilibrados, então eles trazem a pessoa para o equilíbrio, para a homeostase, independente do que for, mas é sempre bom ter um profissional capacitado que pode te orientar de uma forma bem coerente, bem responsável e bem honesta, porque como eu falei para vocês, dentro daquele vidro a gente não enxerga o que tem. Se você fizer uma análise dali, você vai ver que tem água com conservante. Então o profissional tem que ser muito idôneo, muito honesto e com muita ética para poder auxiliar aquele cliente naquilo que ele está precisando. Que mais? Os velhinhos, é muito legal oferecer floral para os extremos de vida, porque eles respondem muito rápido, tanto os idosos, existem trabalhos com idosos maravilhosos, existem trabalhos com crianças que são muito legais. Existem pessoas que trabalham com os florais para as crianças com necessidades especiais, e aí hoje a gente tem um espectro bem grande de transtornos, de distúrbios de aprendizagem, de dificuldade os transtornos, o espectro autista, os transtornos de déficit de atenção, de hiperatividade, de dificuldades diversas, que hoje a gente tem mais diagnósticos, então a gente compreende melhor, a gente enxerga quantas pessoas mais têm essas dificuldades, e os florais eles podem ser coadjuvantes do tratamento para que a criança, o adolescente ou o adulto que tem um transtorno desse possa ter o acompanhamento medicamentoso, ter o acompanhamento médico que é necessário,
mas tenha em paralelo e conjunto ao tratamento médico o acompanhamento de um terapeuta floral. Os resultados para as crianças são muito promissores, existem trabalhos científicos enormes e muito bem fundamentados com a prática, existem livros escritos da prática do uso das essências florais para essas crianças com necessidades especiais, e os resultados para as crianças são muito efetivos. Aí vocês viram que eu tô falando assim, tô falando de criança, que criança funciona. Por que criança funciona tão bem? Porque o floral responde tão rápido nas emoções das crianças, as crianças se equilibram com tanta facilidade, diferentemente dos adultos. Porque as crianças, elas ainda não desenvolveram tantos mecanismos de defesa emocionais para ficar como se fossem barreiras de defesa emocional. Então, quando o floral vai aonde tem um desequilíbrio emocional, ele rapidinho funciona. E ele rapidinho funcionando, a criança retorna e volta para o equilíbrio. Vou dar um exemplo para vocês bem simples, mas de uma coisa muito legal que já aconteceu comigo na minha carreira. Eu tive uma cliente que hoje ela virou amiga, e eu vi ela namorar, casar, ter filhos, enfim. E ela era minha cliente, então a gente tinha um relacionamento até próximo, né? E aí, uma das filhas, a filha mais velha, acho que era a mais velha, ela entrou na fase que ela tinha medo de dormir sozinha, porque ela tinha medo de monstro. E aí essa minha cliente chegou para mim e falou assim, Denise, que a gente pode fazer? Será que você tem alguma coisa que você pode me ajudar, um floral para eu dar para ela antes de dormir, nananana? Bom, fiz a fórmula, falei, não, vamos fazer uma fórmula para que ela se acalme, para que ela supere o medo, para que ela tenha coragem de enfrentar o monstro. E aí a mãe dessa criança, minha ex-cliente, pegou o floral, colocou num borrifador, sabe borrifador de jardim, daqueles que a gente borrifa planta e tal? Ela encheu de água esse borrifador, pingou uma quantidade de gotas que eu orientei ela a pingar naquele borrifador, e ela falava assim, olha gente, esse aqui é o spray do monstro, nós vamos passar esse spray aqui à noite no quarto, no ar, e aí vocês vão poder dormir porque esse spray afasta monstro. E aí ficou o nome do spray do monstro, e aí elas usaram isso por muitos e muitos e muitos anos. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, que conta sobre essa história, e tem muitas outras histórias bacanas de sucesso, de uso dos florais de uma forma muito simples, muito tranquila, muito bacana, muito gostosa. E é isso, a terapia floral, ela é simples, apesar de profunda, apesar de muito necessária para a humanidade e de uma profundidade, porque lida com as emoções, com o equilíbrio das emoções, ela tem que ser simples e ela deve ser simples. Essa é a minha proposta de trabalho, trazer a terapia floral de uma forma simples para que vocês consigam usar isso no seu dia a dia e incorporem as essências florais no seu dia a dia, porque sempre vocês vão lembrar das essências florais no dia a dia. Eu tenho isso como prática na minha casa. Os meus filhos, quando eu não ofereço, eles pedem, mamãe, dá para me dar aquele floral de exame porque eu vou fazer prova. Mamãe, posso levar o floral porque vai precisar, porque eu tô assim, assim, assim. Então isso é usar a terapia floral no dia a dia, desde que seja bem indicado. Eu quero saber o que mais, e vocês, o que mais querem saber, perguntar? Pode perguntar, a ideia era vocês perguntarem, o que mais vocês querem saber? Quem tá aí ao vivo, quem tá participando, quem está acompanhando as informações, o que vocês querem saber sobre terapia floral. Eu uso terapia floral há mais de 22 anos, como eu falei para vocês, como cliente eu uso terapia floral há mais de 30, então eu tomo floral há mais de 30 anos e eu não vejo a minha vida mais sem terapia floral. E a terapia floral, ela traz pra gente um aprendizado de equilíbrio e de respeito com a natureza e respeito com o outro. A gente entende que o outro tem dificuldades tanto quanto a gente tem dificuldade. Então a gente aprende a repensar quando a gente for dar uma resposta, e isso faz com que a gente tenha cada vez mais consciência. O grande benefício da terapia floral é ter consciência daquilo que a gente está lidando. Pessoas depressivas devem, hiper, mega, super blaster indicado as essências florais para que elas tenham um tratamento coadjuvante junto com o tratamento médico. Da mesma maneira que eu falei do transtorno autista,
a terapia floral, ela não vai fazer com que a pessoa pare de tomar o remédio para depressão, enfim. Por quê? O remédio bioquímico que o médico prescreve, ele vai atuar no cérebro na área bioquímica. E os florais vão atuar nas emoções. Então, os dois juntos, em paralelo, mas lidando juntos com o paciente, vão fazer muito efeito. E depressão é uma das grandes coisas que a gente cuida na terapia floral. Existem florais, inclusive, com indicação específica para os diversos tipos de depressão que existem. Existem diversos tipos de depressão. A gente aqui no Brasil não passa pela depressão que eles chamam de, que fora do Brasil se chama sazonal, ou a depressão por privação de luz. Existe uma depressão que ela é por privação de luz, que ela acontece normalmente no outono e inverno nos países muito ao norte. Alasca, os países muito nórdicos, as pessoas elas entram em depressão porque elas têm falta de luz, porque não escurece totalmente, mas também não clareia totalmente. A gente no Brasil tem excesso de luz, e aí a gente vai para o outro extremo, para as pessoas que ficam muito agitadas, muito ansiosas, mas a gente tem um excesso de luz. Mas as pessoas depressivas, sim, funciona super bem e é muito indicado. Hoje em dia, quando eu comecei a trabalhar com terapia floral, a gente falava muito de depressão. Aí hoje em dia a coisa da depressão, sim, ela é muito utilizada, mas a gente se fala bastante de ansiedade também, né? As nossas crianças, os nossos adolescentes estão extremamente ansiosos por todas as questões que aconteceram aí nos últimos 2 anos. As crianças que tiveram o déficit de pular os anos do curso online, alguns pacientes dão o floral e tem o reforço escolar, e aí o floral ajuda a potencializar o reforço escolar para que a criança diminua as perdas do período que ela ficou online. São projetos que estão acontecendo no Brasil todo e que têm tido sucesso. Sim, funciona assim. Que mais, gente? Quero saber. Homeopatia pode usar também, tá bom? E como é que vocês vão... Ah, gente, outra coisa que pode usar, eu falei do floral na comida, e vocês viram que eu falei do floral que a gente espreia no ar, né? Faz um borrifo no ar. Pode usar, por exemplo, vai arrumar a cama de manhã, espreia, junto com aquela água de cheiro, pinga umas gotas de uma fórmula floral específica, espreia no quarto. Já pode ser um floral que seja para equilibrar o sono, para que a pessoa durma. Ah, vou limpar a casa. Bota na água lá do pano de chão, que você vai molhar o pano de chão, torcer, pinga floral, para que a casa, para que a família conviva e esteja em harmonia. Isso também é bem bacana, é uma outra forma da gente usar o floral e incorporar ele no nosso dia a dia. Que mais vocês querem saber sobre os florais? Eu tô aqui para responder, vamos lá, gente. Que mais que vocês querem saber? Pode perguntar, porque são vocês que nos trazem essas ideias. Lembrei, os florais eles são conservados no meio alcoólico, né? Normalmente, as farmácias, elas vendem a solução de uso, que a gente chama que é um vidro de 30 ml, que é para o consumidor final. Ela é uma solução de uso que tem de 20 a 30% de álcool, de conservante, e o restante de água para diluição, tá? Essa é normalmente. Os terapeutas florais que preparam os florais para os seus clientes no consultório também mantém essa mesma porcentagem, num vidro de 30 ml, 20% de álcool e o restante diluído em água. Queria contar para vocês uma coisa que eu lembrei: os florais, o Brasil, o nosso país, é o maior consumidor de terapia floral do planeta. A gente, em segundo lugar, se eu não me engano, acho que é Japão, mas nós somos os maiores consumidores de terapia floral. E isso é uma coisa bacana porque mostra que o nosso país, a nossa população como um todo, busca qualidade de vida, busca equilíbrio, busca uma vida mais saudável emocionalmente, mais feliz. Então, realmente é uma característica nossa. Os produtores do mundo todo de terapia floral, eles veem o Brasil como a menina dos olhos do mundo em relação à terapia floral, porque nós somos grandes consumidores de terapia floral. É até bacana porque algumas novelas sempre tem alguém que vai lá e vai tomar o meu floral, sempre tem a brincadeira
eu usei o meu floral com não sei o que, de remédio, não sei. Outro dia eu recebi um vídeo desse. Ai, nossa, fiquei super calma. Eu tô tomando um floral que aí era uma mistura de brincadeira de remédio com coisas naturais de alimentação, de brincadeira, mas as pessoas acabaram incorporando que usar o floral faz bem, desde que ele seja bem indicado e bem orientado. Espero que... E aí, eu quero saber se vocês têm mais alguma dúvida. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida que vocês esqueceram, não lembraram e não sabem como perguntar, eu estou à disposição no direct aqui no canal, no Instagram. Então, o canal vai estar sempre aberto para quando vocês quiserem. Eu posto conteúdo de qualidade dentro de todos esses conteúdos que a gente tem por aí. Toda semana a gente tem orientações da semana com os florais, a gente tem conteúdos diversos sobre terapia floral para que vocês sejam bem orientados e saibam escolher adequadamente o profissional que vai cuidar de vocês e os florais que vocês vão tomar. E eu convido vocês a conhecerem o meu canal no YouTube, que é Denise Giarelli Insights para a Vida. Lá tem muito vídeo, são 5 anos de canal de YouTube, então tem vídeo, tem bastante conteúdo. Vocês podem conhecer não só o meu trabalho com terapia floral, mas também outros trabalhos que eu desenvolvo, mesmo depois da pandemia, os trabalhos estão ativos. E eu convido vocês a conhecer esse material, não só para me conhecer, para ver que eu não sou uma pessoa que está falando de besteira, mas também para vocês conhecerem material de qualidade e saibam diferenciar os bons profissionais dos maus profissionais, ou daqueles que poderiam ser melhores, mas não buscam, e as qualidades das não qualidades. Eu estou à disposição de todos vocês, eu ainda estou aqui se vocês quiserem fazer alguma outra pergunta, se buscarem, quiserem mais qualquer outra informação, o que vocês desejarem, nós estamos aqui. É para ser interativo, é para a gente conversar mesmo, para a gente bater papo. Oi, Michele, boa noite. Eu fiquei muito feliz, muito honrada de todas essas pessoas que estão aqui. Agradecer a todo mundo a Débora que marcou um monte de gente, que perguntou. Agradecer a todo mundo que é essa nova comunidade que me acolheu. Isso também é muito legal, receber esse acolhimento e pertencer a uma nova comunidade é muito bom, é muito gratificante e eu só tenho a agradecer, eu só tenho uma gratidão profunda por todo mundo que eu conheço nessa minha nova jornada de vida em Florianópolis, depois da pandemia, e eu tô aprendendo em um lugar mais perto da natureza, mas que também eu tô encantada com essa comunidade que recebeu e que me acolheu com tanto carinho e com tanto desvelo. Estou à disposição, pessoal. Quem quiser perguntar, pergunte, senão vocês estão convidados a conhecer todo o meu conteúdo aqui na página do Instagram. Estou à disposição para responder qualquer outra coisa no direct. E também no YouTube, tá bom? Para quem chegou agora, o YouTube é Denise Giarelli Insights para a Vida. Tem muito material lá para vocês conhecerem e estamos à disposição. Se vocês me permitirem, eu acho que a gente vai encerrar, mas eu vou estar online e o que vocês desejarem eu estou à disposição. Muito obrigada por me ouvirem, muito obrigado por participarem, muito obrigado por me acolherem e a gente se vê numa outra oportunidade. Um beijo para todo mundo. Tchau!